Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula explicativa sobre matemática. PET, volume 7, última semana do plano de estudo tutorado, semana de número 4, com a professora Cleovânia, para o 7º ano. Questão número 1. Leonardo está tentando construir um triângulo com pedaços de canudos medindo 4 centímetros, 6 centímetros e 7 centímetros. Letra A. Leonardo conseguirá construir o triângulo? Por quê? Pessoal, antes de tudo, de construir esse triângulo, é o seguinte. Para construir um triângulo, nós precisamos de 3 segmentos de reta delimitando uma região fechada, tá bom? Para construir um triângulo. E nós temos 3 segmentos de reta aqui. Depois, eu não posso pegar esses segmentos aí e já construindo um triângulo sem ter uma condição de existência. Por isso, eu vou apresentar para vocês uma condição de existência para construir um triângulo. Essa propriedade é conhecida como desigualdade triangular. Qual é essa condição de existência? A soma dos comprimentos de dois lados tem que ser sempre maior que o comprimento do terceiro lado. Quando você desenhar o triângulo, você vai fazer essa comparação com a condição de existência e saber se realmente você consegue construir um triângulo com essas medidas aqui. E isso serve para qualquer tipo de triângulo. Então vamos lá, vamos construir. Nós temos o segmento de reta, 4 centímetros, depois o de 7 centímetros e o de 6 centímetros. Construímos um triângulo. Ah, mas ele conseguiu construir mesmo com essas medidas, usando a régua, por exemplo? Nós vamos provar com a propriedade desigualdade triangular. Observe aqui, ó. A. Quem é A? Ele está aqui, o valor dele é o quê? 7 centímetros. Ele tem que ser menor que a soma do lado B e C. Vamos provar? 7 centímetros tem que ser menor que 10 centímetros. Somando esses dois, deu 10 centímetros. Então, está verdadeiro. Vamos para o outro. Lado B. O B mede 4 centímetros. Significa que o comprimento desse lado, 4 centímetros, ele tem que ser menor que a soma desses dois. 7 centímetros com 6 centímetros dá 13 centímetros. 4 centímetros é menor que 13 centímetros. Entendeu? Agora o último aqui. C. Quanto mede C? 6 centímetros. Significa que a medida desse comprimento aqui, desse lado, ele tem que ser menor que a soma desses dois. Realmente é. 7 centímetros com 4, nós temos 11 centímetros. 6 centímetros é menor que 11 centímetros. Sim, ele construiu sim o triângulo, porque o comprimento dos pedaços de canudo satisfaz a condição de existência desse triângulo. Nós apresentamos a condição de existência para provar que Leonardo conseguiu construir o triângulo. Outra coisa que eu quero apresentar para vocês aqui. Esse triângulo, ele tem uma classificação para ele tem um nome. E eu vou classificá-lo quanto aos seus lados, tá bom? Ele tem os 3 lados com medidas diferentes. É um triângulo escaleno, porque ele possui os 3 lados com medidas diferentes. Letra B. É sempre possível construir um triângulo dadas 3 medidas para os lados? Justifique. Não, não é sempre possível construir um triângulo. Por quê? Para construir um triângulo, primeiramente devemos aplicar a propriedade desigualdade triangular. E após, poderemos saber se é possível ou não a sua construção. Trabalhando essa condição de existência em cima das medidas dos 3 segmentos de reta,
nós podemos saber se é possível construir um triângulo ou não. Letra C. Agora, pegue 2 palitos de fósforo. Divida um deles em 2 partes, ficando assim, com um palito inteiro e 2 partes do outro, totalizando 3 peças. Tente construir um triângulo usando as 3 peças. Tentei construir. Você conseguiu? Não. Justifique. A soma entre os comprimentos dos 2 lados menores é igual ao comprimento do terceiro lado. Assim, essas medidas não satisfazem a condição de existência desse triângulo. Pessoal, além de eu construir o triângulo, ele não fechou, a região dele está aberta. É uma outra justificativa. Por quê? Porque os 2 lados menores, somando eles, é igual ao outro lado. Não pode. Letra D. Com 3 palitos inteiros, é possível construir um triângulo? 3 palitos inteiros com a mesma medida. Sim. É possível construir, sim, um triângulo. Pois a soma dos comprimentos de 2 lados é maior que o comprimento do terceiro lado. Assim, essas medidas satisfazem a condição de existência desse triângulo. Por ele ter os 3 lados iguais, já estou apresentando para vocês a classificação dele. Ele é um triângulo equilátero. Questão 2. Letícia tem 4 palitos de medidas 4 centímetros, 9 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros. Sua tarefa é construir um triângulo utilizando 3 desses palitos. Letra A. É possível, Letícia, construir um triângulo utilizando os palitos de 4 centímetros, 9 centímetros e 15 centímetros? Por quê? Aplicando a condição de existência. Vamos trabalhar com a desigualdade triangular. Isso é uma regra. 4 centímetros representa o lado B. 9 centímetros representa o lado C. 15 centímetros representa o lado A. Vamos seguir primeiro essa parte aqui. Disse que o lado A tem que ser menor que a soma do lado B e C. O lado A, 15 centímetros. Agora vamos somar o B e o C. O B é 4, o C é 9, nós temos 13 centímetros. 15 centímetros não é menor que 13 centímetros. Ele é maior. O que acontece? Não tem como construir um triângulo com essas 3 medidas de segmentos de reta que apareceu. 4 centímetros, 9 centímetros e 15 centímetros. Então, a resposta é não é possível, porque o comprimento de um dos palitos tem medida maior que a soma dos comprimentos dos outros 2 palitos. Observe aqui. Somando 9 com 4, eu tenho 13 centímetros. 15 é maior que 13 centímetros. Letra B. Ajude Letícia a escolher 3 palitos que lhe permitam realizar sua tarefa. Minha sugestão para Letícia é a seguinte. Os 3 palitos com valores maiores. 9 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros. Agora, aplicando a condição de existência nesses palitos para saber se realmente eu posso construir um triângulo. Lado A, 20 centímetros, lado B, 9 centímetros, lado C, 15 centímetros. Vamos imaginar o seguinte, se eu escolher o lado A, ele tem que ser menor que a soma dos lados B e C. 15 com 9 dá 24 centímetros. Pronto. Se eu escolher o lado B, ele tem que ser menor que a soma do lado A e C. 15 com 20 dá 35. Também está ok.
Escolhendo o lado C, ele tem que ser menor que a soma do lado A e B. 29, 15, é menor que 29. Pronto. A sugestão, escolheu os palitos de medidas 9 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros. Aplicando a condição de existência, nós provamos que pode construir um triângulo com essas 3 medidas de segmentos de reta. Letra C. Quais palitos você sugeriu para Letícia? Por quê? A resposta já foi dada na letra B, mas eu vou colocar novamente aqui. Os palitos sugeridos foram de medidas 9 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros, porque a soma dos comprimentos dos 2 palitos menores é maior que o comprimento do terceiro palito. Aí apresentei a condição de existência provando isso. 20 mais 15 é 35, ele é maior que 9. 20 mais 9 é 29, é maior que 15. 15 mais 9 é 24, ele é maior que 20. Letra D. Considerando os palitos que possibilitarão a construção do triângulo, o que você observa em relação à medida do palito maior, o de 20 centímetros, e a soma das medidas dos palitos menores? Os menores são 9 centímetros e 15 centímetros. Bom, o comprimento do palito maior é 20 centímetros. Somando as medidas dos palitos menores, que é 15 centímetros e 9 centímetros, é igual a 24 centímetros. Isso significa que 20 centímetros é menor que 24 centímetros, pois o comprimento do palito maior é menor que a soma das medidas dos 2 outros palitos. É a nossa condição de existência para construir qualquer triângulo. Letra E. Analisando as observações do item D, você consegue, então, redigir com suas palavras a condição de existência de um triângulo? Em um triângulo qualquer, a soma dos comprimentos de 2 lados tem que ser sempre maior que o comprimento do terceiro lado. Questão 3. Os triângulos abaixo estão com as medidas dos seus 3 ângulos internos assinaladas. Que tipo de relação podemos estabelecer entre as medidas dos ângulos internos de cada triângulo? Letra A. Esse triângulo, nós temos 3 ângulos internos. Na letra B, também, 3 ângulos internos. Na letra C, também, 3 ângulos internos. Agora vamos descobrir que tipo de relação eles têm em comum. Somando os ângulos internos da letra A, 90 mais 50 mais 40, nós temos 180 graus. Somando os ângulos internos da letra B, 65 mais 48 mais 67, também temos 180 graus. Somando da letra C, os ângulos internos, nós temos 135 mais 20 mais 25. Nós temos 180 graus. Eles têm um tipo de relação em comum. É uma outra, vamos dizer assim, propriedade para a construção de um triângulo. Em um triângulo qualquer, a soma das medidas dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Questão número 4. Juliana quer construir triângulos e está pensando nas medidas que utilizará para os ângulos internos de cada um. 4 grupos ela apresentou: A, B, C, D. Verifique com quais dos grupos de medidas de ângulos acima seria possível Juliana construir seus triângulos. Justifique suas respostas. Pessoal, para construir qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Se passar ou faltar,
não tem como construir um triângulo qualquer. O grupo A. Somando seus ângulos internos, nós temos 30 mais 50 mais 80. 160 graus. Não tem como construir um triângulo com o grupo A. O grupo B, somando seus ângulos internos, 42, 65 e 93. Nós temos 200 graus. Também não tem como construir um triângulo cujas suas somas dos ângulos internos é 200 graus. Tem que ser 180 graus. Grupo C, soma dos ângulos internos, 43, 65, 72, 180. Com o grupo C, eu consigo construir um triângulo. E o grupo D, somando seus ângulos internos, 21, 49, 110, resultou 180. Pronto. Eu consigo construir triângulos com os grupos C e D. Por quê? Só é possível construir triângulos quando a soma das medidas dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Assim, só os grupos C e D possuem essas somatórias. Bons estudos, até a próxima aula. Obrigada, fiquem com Deus. Se inscrevam em meu canal. Obrigada de coração.